as promessas que Deus tem nos feito, né? E que devemos confiar nelas. Eu tenho um livro chamado A História dos Hinos que Amamos, né? Eu gosto de ler esse livro, né? Porque ele fala um pouco sobre a história por trás dos hinos, né? E a maioria desses hinos eles são da harpa cristã. São 59 hinos neste livro, né? E ele conta 59 histórias diferentes. E conhecemos quase todos também eles, né? É bastante conhecido por nós. E este hino especial, né, também está nesse livro, né? Firme nas Promessas. Este hino foi escrito por Russell Kelso, um pregador metodista. Russell Kelso foi um destaque na sua escola militar, né, quando ele estudava. E com 18 anos ele já começou a lecionar. Ele começou a lecionar química, ciências naturais, engenharia civil, cálculo, trigonometria, mas ele lecionou por apenas 20 anos, porque aos seus 38 anos ele foi diagnosticado com uma doença no coração, né? E com essa doença no coração fez com que ele se afastasse do seu trabalho, que era, né, dar aula. Mas foi a partir desse momento que Russell Kelso ele se firmou com Deus, né? Ele fez uma promessa para Deus, que ele acreditaria em todas as promessas de Deus, em todas as promessas que Deus tinha feito, ele acreditaria, independentemente do resultado, né? Então ele tinha um problema no coração, e se ele fosse curado, perfeito, né? Mas se ele não fosse curado, ele iria continuar acreditando nas promessas que Deus tinha para ele, né? E depois de alguns meses, ele foi curado, milagrosamente, né? Os médicos não sabem como, né? Mas foi milagrosamente. A partir deste momento, ele dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, à obra social, publicação de livros e também escrever hinos, né? Não foi só este hino que ele escreveu vários outros hinos também. E uma pergunta que eu tenho para vocês, né? Quem aqui que não passa por dificuldade? Todo mundo passa por dificuldade, né? E o ano de 2022 foi um pouco complicado também, né? Porque saímos da pandemia, mas aí tinha que, né, se acostumar com tudo novo, tínhamos que, né, voltar a trabalhar normal, mas não estava tão normal assim, porque faltavam insumos nas indústrias, né? Então foi um ano complicado, né, para todo mundo, questão de saúde, né? Mas ninguém aqui é isento da luta, ninguém aqui é isento, né, de um sofrimento, né? Todos nós temos, mas por este motivo que nós devemos nos manter firme nas promessas que Deus tem para a gente, né? Por causa deste motivo que nós devemos confiar em Deus, né, e acreditar que tudo que Ele tem feito em nossas vidas é para o nosso bem, né? E quais são essas promessas que Deus tem feito em nossas vidas? Vamos ler Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, né, a primeira promessa que Deus tem para a gente é que Ele vai prover o alimento, né? Ele vai prover o alimento. Então eu queria que todos nós, né, em 2022, colocássemos essas promessas na nossa mente, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida, né? Tudo, né, que Ele te der é porque é o necessário, né? Ele vai prover para você o alimento necessário. Você vale mais do que as aves. Ele está falando que as aves, elas não trabalham, né? E Deus provê para elas. Mas não é que a gente não tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar para ir atrás também, né? Mas Deus vai prover, né? Não é para a gente ficar ansioso. Ai, não consegui um serviço. Nossa, e agora? Ai, vamos passar fome. Não, Deus vai prover, né? No momento certo, Ele vai te dar o serviço certo, o
serviço que não vai te tirar da igreja, um serviço que não vai tirar o seu tempo com Ele, e Ele vai prover tudo na sua vida. O segundo se encontra nos próximos versículos. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, o próximo é que Deus proverá a vestimenta, né? Deus ele vai prover o que você vestir, né? Se você come, se você se veste, você vai sobreviver, né? E essas são bênçãos, né? São promessas que Deus promete para a gente, que a gente deve confiar. E às vezes a gente não confia nele. E tem várias outras promessas, tem muitas promessas que Deus nos deu, né? Mas essas são as básicas, vamos colocar assim. E se a gente não confia nessas básicas, como que a gente vai confiar naquelas outras, né? Se você passa por um momento de enfermidade, por exemplo, né? Você está lá internado, doente, com câncer, não sei, e você desacredita que Deus pode, né, estar com você naquele momento. Não vale para nada, né? Não vale para nada. Você tem que confiar em Deus, você tem que acreditar nele, você tem que depositar a sua confiança nele. Continuando, né, ele fala aqui, de novo ele fala aqui, né, e por que andais ansiosos, no versículo 28. Então ele está falando de novo, viu, porque você está ansioso, né? Por que você está ansioso agora com o seu vestuário? Não fica ansioso, né? Pode depositar sua ansiedade em mim, né? Não precisa ficar ansioso. E ele compara, né, que nem Salomão se vestiu, né, como esses lírios. Então podemos ver que Deus, além dele suprir essas necessidades que nós temos, né, ele supre com aquilo que é bom, né? Ele não vai suprir com qualquer coisinha, né? Ele não vai te dar só uma comida estragada, né? Ele vai te dar uma comida boa para você comer, né? Ele vai te dar uma vestimenta que você vai vestir e vai sentir que está bem vestido, né? Vai se sentir confortável naquela vestimenta, né? Então Deus, ele provê tudo isso para nós. Se Deus vai suprir o nosso alimento e o nosso vestuário, qual que é o nosso papel? Né? Eu já falei aqui, qual que é o nosso papel? O nosso papel, né, ele continua falando no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça, esse é o nosso dever, né? Se nós queremos acreditar, né, se nós vamos acreditar que Deus vai suprir tudo isso em nossas vidas, nós temos que buscar Ele em primeiro lugar, né? Nós temos que depositar nossa confiança nele, né? Aquele momento que chega, vixe, será que eu vou pagar minhas contas? Descanse, né? Descanse em Deus, que vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Estou vendo todos vocês aqui, né? Ninguém morreu de fome até hoje, né? Então, se ninguém morreu de fome até hoje, você acha que Deus não vai continuar te sustentando, né? Você acha que Deus não vai continuar te abençoando, né, com essas promessas que Ele nos deu? Então, tenham fé de que Deus irá suprir as suas promessas, né? O Felipe falou ali sobre aleluia, né? Nós temos que dar toda a honra e glória ao nosso Deus, toda a honra e glória ao nosso Deus, né? Graças a Deus nós temos um serviço, graças a Deus nós estudamos, né? Graças a Deus nós temos uma casa ou moramos em algum lugar, né? Mesmo que não seja sua, Deus está suprindo naquele momento, né? Então, graças a Deus você está se alimentando, graças a Deus vocês têm filhos fortes, né? Bonitos, né? Ó, esses jovens lindos aqui na frente, né? Jovens, essas crianças, né? Eu sou jovem, né? Eu sou jovem já. Então, Deus, ele supre tudo em nossas vidas. E eu vou terminar com alguns versículos, né, para a gente frisar na nossa mente que nós devemos depositar nossa confiança em Deus. Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. E por último, Jesus Cristo falando, lá em João 14, versículo 1,
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Vamos orar? Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem suprido, ó Pai. Chegamos no final de 2022, graças ao Senhor. E peço, ó Pai, que o Senhor continue nos ajudando a estarmos, ó Pai, confiando e depositando a nossa confiança em Ti, ó Pai. E que não venhamos, ó Pai, a ficarmos ansiosos, mas que possamos depositar, né, toda a nossa confiança no Senhor. Ajude-nos para que o nosso coração não se turbe, ó Pai, e que o Senhor seja as nossas primícias. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E que o ano 2023, ó Pai, seja um ano abençoado e cheio de honra e glória ao Teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém.